Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula prática sobre sistemas de informação geográfica. Como eu comentei para vocês na aula teórica, a gente tem uma diversidade aí de sistemas de informação geográfica disponível. E uma das evoluções que nós temos visto nos últimos tempos para cá é a questão do processamento de dados em nuvens, utilizar softwares estatísticos que nos possibilitem trabalhar de uma forma mais prática com um grande conjunto de imagens de satélite. Vamos então pensar no contexto, né? A gente está aqui falando sobre sistemas de informação geográfica inserido num contexto de pós-graduação. Eu vou mostrar para vocês hoje a utilização do sistema de informação geográfica num contexto voltado mais para a programação. Eu acho que isso é algo super importante dentro do nível que nós estamos falando, dentro daquilo que se tem disponível de tecnologia. A ideia aqui é que vocês tenham uma noção do que pode ser feito com um conjunto de imagens até gerar um mapa classificado dentro de um único software, tá bom? Vamos lá então a dar sequência à nossa aula. Como eu comentei com vocês, pessoal, nossa aula prática hoje é focada em classificação de uma imagem de satélite. Então, quais vão ser as etapas que nós vamos trabalhar durante a aula? Nós vamos ter um conjunto de imagem de satélite, ok? Uma série temporal. Nós vamos fazer uma amostragem, obter dados de referência, como foi explicado na aula teórica, para fazer um treinamento desses classificadores que vão ser utilizados. Para você fazer a amostragem, essas amostras elas serão avaliadas, que entram no conteúdo sobre estruturação de um banco de dados de forma adequada. Vai ser feita uma calibração de um classificador, após passar pelo classificador desse mapa, e depois nós vamos validar o mapa classificado. Okay? Então, essas são as principais etapas da nossa aula prática. Em todos esses processos, nós temos a questão do sistema de informação geográfica envolvido. Nós temos a questão da análise espacial envolvida e também uma construção de um banco de dados aqui, tá bom? Então, damos sequência aqui à nossa aula. Pessoal, nós vamos usar então para a nossa aula prática, para fazer essa classificação das imagens, um sistema que já está todo feito, né? Um sistema pronto, criado por uma equipe que trabalha lá no INPE, ele se chama CITES. É um pacote, na verdade, do que está implementado no software R, e ele tem diversas ferramentas que nos permitem fazer análise, visualização, classificação de séries temporais de imagens. Ele foi feito exatamente para isso. Foi um desafio que foi lançado e a ideia desse pacote, ele é atingir um dos objetivos de um grande projeto, de forma que você possa trabalhar com grandes quantidades de imagens, ou seja, séries temporais de imagens, e fazer a classificação ao longo do tempo dessas séries, para exatamente ter o monitoramento de uso e cobertura da Terra, tá bom? Então, aqui vocês têm o site. Tudo que nós vamos seguir está descrito nesse site aqui do GitHub, onde a gente vai ter todos os passos a passos. Eu não vou mostrar tudo que o pacote faz, mas a gente vai mostrar na aula prática alguns pontos essenciais até que vocês consigam chegar na classificação. Professor, eu posso fazer uma classificação de uma área que eu tenho interesse ao longo do tempo, utilizando esse pacote? Sim, a ideia é realmente assim, mostrar para vocês que esse pacote existe, ele tem uma aplicação super interessante. No entanto, tudo que está implementado no pacote, pessoal, ele pode ser feito no software R sem necessariamente usar este pacote. É um pacote que já está mais pronto para esse uso aplicado das imagens, mas podemos usar as funções do R para chegar nesses objetivos que vocês vão ver. Pessoal, alguns conceitos antes de nós iniciarmos a nossa aula. Já falei que nós vamos utilizar o software estatístico R, vocês têm aí disponível o site dele, caso queiram consultar e compreender um pouco melhor. Vamos utilizar séries temporais de imagens de satélite, especificamente para esse teste na aula prática. São as imagens do sensor MODES do satélite Aqua e Terra, que tem 250 metros de resolução espacial. Caso alguém não conheça e tenha interesse em saber um pouco mais sobre essas imagens, deixei o site aí também. São imagens, pessoal, muito utilizadas para monitoramento de culturas agrícolas. Vocês, se procurarem alguns trabalhos científicos, vão achar vários na área.
Classificador. O que nós vamos usar de classificador? Algoritmo de aprendizagem de máquina. Por quê? Hoje é o que a gente tem em termos de classificação de imagens e mapeamento, uma tecnologia nova, uma tecnologia que tem muitos estudos envolvidos e que mostra resultados melhores do que os nossos classificadores mais tradicionais. Vou dar nomes aqui para vocês. Por exemplo, Maxiver, Isozeg são classificadores que estão implementados em alguns softwares GIS, tá? Por exemplo, o Envy tem esses classificadores, então são mais comuns e mais simples de serem trabalhados. O que eu vou trazer para vocês, dado que a gente está discutindo num nível de pós-graduação, é já a utilização de um classificador usando um algoritmo de aprendizagem de máquina, tá bom? Algoritmo de aprendizado de máquina, para quem não conhece, já, o próprio nome já diz, né? Aprendizado, ele aprende. Você treina ele e ele replica aquilo que você ensinou para ele, ok? Ele pode ser feito a classificação de forma supervisionada e não supervisionada. Na nossa aula prática, nós vamos focar aqui, na classificação supervisionada, onde eu indico a um algoritmo quais são os padrões que ele deve reconhecer e ele replica isso na minha área como um todo, ok? De classificação estou falando. E vamos falar aqui também, tem a outra parte da não supervisionada, que pode ser também com esses algoritmos através de uma clusterização. O cluster, o próprio algoritmo seleciona os padrões similares e define pequenas áreas, tá bom? Mas nós vamos estar focados nessa parte aqui. Professora, posso trabalhar com algoritmos de machine learning sem ser uma classificação supervisionada? Sim, também pode trabalhar, tá bom? Então, vamos dar sequência, pessoal. Pessoal, aqui um exercício prático para vocês treinarem o que foi feito na aula. Já vou deixar aqui e depois, durante a aula, eu vou mostrar como faz e vocês façam nas suas casas para ver como funciona e treinar um pouco mais a respeito do algoritmo, tá? É para fazer a mesma classificação na nossa área de estudo lá em Sinop, vocês vão ver ao longo da aula prática, no próximo vídeo, usando outro classificador, o SVM. Nós vamos usar o Random Forest e vocês façam a classificação com o SVM. E aí façam uma comparação dos resultados do modelo com o classificador Random Forest e com o SVM. É isso, pessoal. Aqui no fim, pessoal, vocês têm o link para baixar os softwares, tá? Mas como eu comento no início da aula, já que a gente está mexendo no R, tem salvo também na pasta lá na área da disciplina. Quem não tiver as mesmas configurações que está lá descrito, pode utilizar os links aqui e baixar. É o R versão 4.0.3, o R Studio e o RTools versão 4.0, ok? Obrigada, pessoal. Então, podem dar sequência para o próximo vídeo que a gente vai começar a nossa aula prática após a instalação desses softwares.